Olá, eu sou o Padre João Marcelo dos Santos, missionário da Arquidiocese de Vitória, e trabalho aqui na paróquia São José Carpinteiro, em Xinguara, Diocese de Conceição do Araguaia. Nestes dias nós estamos refletindo um pouco sobre a Semana Santa e também o tempo quaresmal. E viemos através deste áudio, deste vídeo, trabalharmos um pouco sobre o sacramento da penitência, da confissão e a importância dele neste tempo. O Catecismo da Igreja Católica, no número 310, diz que o sacramento da penitência, a confissão, é o sacramento que tem por finalidade o perdão dos pecados cometidos depois do batismo. Portanto, o sacramento da confissão, ele nos leva de volta àquela pureza que nós recebemos no batismo, nos faz recuperar o estado de graça, né? O documento, o catecismo, continua dizendo no número 310, a recuperação do estado de graça, se perdido, a remissão da pena eterna merecida por causa dos pecados mortais e, ao menos, em parte das penas temporais que são consequências do pecado. Também o sacramento da penitência nos ajuda a recuperarmos a paz e a serenidade da consciência e a consolação do Espírito. Por isso, queridos irmãos e irmãs, aqui da paróquia, a quem nós dirigimos este vídeo, este ensinamento, esta reflexão, é um tempo muito oportuno, agora no tempo da Quaresma, para nos prepararmos bem e nos aproximarmos deste sacramento. Este ano, o Papa Francisco nos orienta a refletirmos a partir das virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade. E também nos apresenta o ano de São José, para que nos aproximando das virtudes de São José, possamos também trabalhar bem o nosso tempo quaresmal. Para fazermos uma boa confissão, é necessário que nós observemos 5 pontos fundamentais. Primeiro ponto, exame de consciência. Significa pensar seriamente para saber como foram os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas obras, as nossas atitudes e as nossas omissões. Fazer uma boa reflexão para tomarmos consciência destes fatores que podem ser motivos de pecado na nossa vida. O segundo passo, o segundo ponto, é a contrição ou o arrependimento, né? Ter pena, consciência de ter ofendido a Deus e fazer o terceiro passo, que é o propósito, né, de evitar o pecado. E a promessa que fazemos de escolher sempre o caminho do amor de Deus e do próximo, nos afastando do pecado. Isso nos leva ao quarto ponto da confissão, que é a acusação. O que quer dizer a acusação? Levar e dizer com toda a sinceridade os pecados ao confessor, ao sacerdote, ao padre. Nunca esquecer que o padre está no lugar de Cristo. O padre jamais poderá falar sobre aquilo que alguém lhe contou em confissão. Por isso você pode ter toda a liberdade de levar tudo aquilo que está em seu coração, está guardado, que está te causando algum mal espiritual, para a sua confissão, na certeza de que o sacerdote vai guardar com ele, depois de ter te dado a absolvição, se assim permitido. E, finalmente, o quinto passo, que é a reparação, né? A penitência. O sacerdote pode dar uma reparação, uma penitência, que você, né, o confessor, deve cumprir. A oração pode ser uma oração, pode ser uma obra de caridade, mas alguma coisa que repare o mal feito. Estes são os passos para uma boa confissão, para uma boa análise e depois fazer uma boa confissão junto ao sacerdote. Vamos agora também, irmãos e irmãs, olharmos um pouquinho sobre alguns pontos que podem nos ajudar na nossa confissão. Primeiro ponto,
tomarmos consciência se porventura nós tenhamos negado ou abandonado a nossa fé. Refletirmos sobre isso, né? Isso nos ajuda a tomarmos mais consciência da nossa dimensão cristã, né? Conhecer um pouco mais a nossa fé, se nós recusamos defender ou ficamos até mesmo envergonhados diante daquilo que deve ser, né, a nossa atitude cristã, a nossa atitude cristã. Depois, olharmos um pouco para ver se nós usamos o nome de Deus em vão, se praticamos algum tipo de espiritismo, de seita, se colocamos a nossa confiança em adivinhos, em horóscopos e outras coisas mais, ou até mesmo se nós trocamos os lugares santos por lugares que não são tão santos assim. Se faltamos voluntariamente à missa aos domingos, nos dias de preceito, se descuidamos de Deus, se esquecemos de Deus, descuidamos das nossas orações, né, pessoais, tudo isso são pontos que nós devemos levar em consideração para a nossa confissão. Outra coisa que podemos também tomar consciência é se recebemos a Sagrada Comunhão estando em pecado grave, não confessado. Por isso precisamos, né, buscar, saber e se nós comungamos com a devida reverência, né, durante as celebrações. Outra coisa que podemos olhar também é para a nossa vida particular em casa, como estamos nos relacionando com os nossos familiares, se estamos contribuindo para o crescimento espiritual de todos, né? Se estamos sendo pacientes, se estamos irritados, se somos invejosos, se guardamos ressentimentos, se temos dificuldade em perdoar o nosso irmão, a nossa irmã, se muitas vezes o nosso mau humor tem causado danos espirituais aos nossos familiares, se estamos julgando alguém, se estamos condenando alguém, se estamos consentindo no ódio, no rancor, em ressentimentos, tudo isso nos ajuda também a fazermos uma boa confissão. Quando tomamos consciência destas coisas e as confessamos também, o pecado perde, né, força sobre a nossa vida. Outras coisas que podemos também pensarmos durante a preparação para o sacramento da confissão é se no meu relacionamento com o próximo, se eu fui violento, se eu fiz alguma coisa de mal que tenha prejudicado o meu irmão, minha irmã, ou se tenho falado mal dos meus irmãos, se inventei coisas, se revelei segredos que a mim foram confiados, se tive pensamentos também impuros em relação a um irmão, a uma irmã, se falei de maneira obscena, cometi atos impuros, tudo isso nós devemos tomar consciência e devemos também levar para a nossa confissão. Depois nós podemos também avançar um pouco mais na dimensão pessoal. Será que estamos contando mentiras, inventando desculpas, né, para magoar os outros, ou enaltecer até mesmo por orgulho, por vaidade, a minha própria imagem? Será que eu tenho defraudado alguém, roubado alguma coisa? Estraguei de propósito o que não era meu, o que era dos outros? Né? Será que fiz algum ato de vandalismo? Tudo isso gera dentro de mim um pecado social que pode atrapalhar a comunidade, que pode atrapalhar também a convivência social. Depois, será que com o meu testemunho eu encorajei outras pessoas a cometerem pecado, a praticarem algum tipo de mal? Isso também nós devemos refletir e levar para a nossa confissão. Depois podemos olhar para a nossa dimensão também humana e percebermos o seguinte: será que eu estou em algum vício, álcool, drogas, né? Até mesmo, quem sabe, vício cibernético, né? De estar dominado por certas dimensões, até mesmo da rede social, das redes sociais? Tudo isso devemos
olhar dentro do nosso exame de consciência e depois levarmos para a nossa confissão. Outras dimensões que também nos cabe refletirmos: somos vaidosos? Estou sendo egoísta em meus pensamentos, em minhas ações? Será que eu tenho ficado, caído no comodismo? Será que eu tenho fugido, do serviço? Será que eu tenho evitado de me colocar a serviço da sociedade, da comunidade, da minha família? Será que eu estou tendo a preocupação de ajudar o meu próximo? Será que eu tenho sido exemplo para o meu próximo? Tudo isso são dimensões que eu devo refletir na minha vida, tomar consciência, e quando eu me aproximar para o sacramento da confissão, eu devo trazer tudo isso em meu coração, em minha memória, em meus pensamentos, para que eles possam ser apresentados diante do confessor, sem nenhum medo, mas com toda a liberdade, para que depois de confessado, o confessor possa me dar absolvição, depois da minha contrição, uma penitência, e eu possa então celebrar bem a Páscoa do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs que acompanham este ensinamento, que isso possa nos ajudar neste tempo da Quaresma a nos prepararmos bem para fazermos uma boa confissão. E que Deus abençoe a todos e que tenhamos um bom tempo quaresmal e uma boa Páscoa. Deus abençoe a todos.